Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um Alloy Tech Cursos, o nosso querido curso de Python com inteligência artificial. Hoje vamos gerar imagens localmente com a sua placa de vídeo, ou não. Vamos fazer das duas formas para ficar bem acessível para todos. Nessa aula, mudamos um pouco o rumo. Vamos aprender como usar a força bruta da sua placa de vídeo, a GPU, para gerar imagens localmente usando Stable Diffusion, sem depender de créditos ou plataformas online ou assinaturas. Vamos fazer isso através de uma ponte utilizando a biblioteca Subprocess do Python, executando um cliente nativo do SDCPP, compilado com suporte da API do Vulkan, conseguindo assim alta performance em qualquer GPU. Mas fica tranquilo que se você não tiver placa de vídeo, vai compilar. Calma aí. Objetivos da aula: instalar o Vulkan SDK para habilitar a aceleração agnóstica na placa de vídeo. Foi a IA que escreveu esse texto. Eu nunca usaria a palavra agnóstica, mas eu sei o que significa. Quer dizer que vai habilitar a aceleração na placa de vídeo independente de qual religião da sua placa de vídeo. Instalar o Visual Studio 2022. Nós vamos precisar do desenvolvimento para desktop com C++, mas não se preocupe, não vamos programar nada. É só para compilar. Nós vamos baixar e compilar o código do Stable Diffusion CPP, focado na aceleração com o Vulkan, e baixar o modelo da base oficial Stable Diffusion 1.5. Nós vamos integrar o gerador ao Python, utilizando a biblioteca Subprocess, e criar um script interativo onde o usuário controla o prompt e a quantidade de passos, que são os steps. Mas antes de ir para a introdução, um aviso rápido. Um pequeno parênteses aqui antes de começar. Eu sei que eu prometi que a gente faria a classificação de humor dos comentários de vídeos do YouTube nessa aula 6. Mas eu decidi guardar esse tema na manga. Ele ainda está na fila de produção, não se preocupem. Mas eu quis adiantar esse assunto de geração de imagens aqui, que tem sido muito pedido e cobrado, e é absolutamente incrível. Vamos à introdução. Imagine agora você não depender mais da internet e nem de créditos, licenças ou APIs caras para gerar imagens iradas? Hoje nós vamos compilar o Stable Diffusion do absoluto zero, focando em extrair todo o poder da sua placa de vídeo de graça, seja pelo Vulkan ou outro motor, tudo costurado bonitinho com o nosso código Python. Roda a vinheta. Roda a vinheta? Eu não falo isso. Cadê o meu sem mais delongas? E outra, a vinheta já rolou. Quem que escreveu esse roteiro? O roteirista. Agora vamos preparar as ferramentas pesadas. A primeira coisa que vamos fazer é instalar o Vulkan SDK. Basta pesquisar no Google pelo termo Vulkan espaço SDK e você terá acesso aqui ao primeiro link, LunarG Vulkan SDK. Nós vamos baixar essa primeira versão aqui para o Windows. Se você não tiver no Windows, escolha a versão correta. Mas no nosso caso, é essa primeira que é o instalador. Ele está terminando de baixar e nós temos o arquivo aqui pronto. Basta clicar 2 vezes e seguir os passos de instalação. Próximo, aqui ele pede o diretório de instalação. Eu recomendo manter o que ele está sugerindo. Eu vou apenas mudar aqui para aula, porque eu já tenho instalado, então, senão ele vai substituir o meu. E próximo, eu aceito a licença, próximo, e vai instalar. Aqui ao final ele pede para você rodar o Configurator e Hardware Capabilities Viewer, para ver as capacidades de hardware. No caso, se você não tem placa de vídeo, eu esqueci de avisar isso, você pode pular essa etapa, porque a compilação não vai usar o SDK do Vulkan se você não tem a placa de vídeo. Aqui ele já reconheceu a minha placa de vídeo, a AMD Radeon RX 7600. Eu deixei para vocês também uma imagem aqui, ó, do GPU-Z e do CPU-Z. Então vocês podem ver a minha configuração é um AMD Ryzen 5 5600X como CPU. E a placa de vídeo, AMD Radeon RX 7600. Ela tem 8 GB de memória RAM
é DDR6, se eu não me engano, ó, DDR6, 8 GB, mas se vocês tiverem placa de vídeo NVIDIA também vai funcionar perfeitamente com o Vulkan, com esse motor do Vulkan. Bom, aqui podemos fechar então tudo que o Vulkan abriu. Nós não vamos usar essas interfaces, nós vamos usar ele por linha de comando. Vocês podem ver ele instalado aqui no disco C, Vulkan SDK. Bom, então agora com o Vulkan instalado, vamos para o próximo passo. Instalando o Visual Studio 2022. Eu já tenho instalado, então eu achei um vídeo aqui do canal do nosso amigo. Vamos lá, é o C Sharp com Edivan Cabral. C Sharp Edivan Cabral, tudo junto é o arroba dele. Bom, feito o jabá do nosso amigo, ele trouxe pra gente aqui um tutorial de instalação do Visual Studio 2022. A gente vai precisar dessa ferramenta basicamente para usar o prompt de linha de comando e as ferramentas de build. Mas continuando, vamos ver o vídeo dele em que ele usa esse termo de pesquisa. Então copiem aí, ó, Visual Studio 2022 Community, é essa versão que vocês vão baixar. Vamos avançar, esse site aqui, que vocês vão parar nesse site e clicar no botão baixar. Terminado o download, ele vai aparecer aqui no histórico de download recentes. Basta clicar no instalador, que é o que ele está fazendo aqui, ó, está abrindo o instalador, e continuar. Aqui é só continuar, a parte importante chega daqui a pouco. Olha lá, vai baixar e vamos embora. Tá, a hora que chegar nesse ponto aqui é que é importante, porque ele vai abrir os componentes que você pode escolher no Visual Studio 2022. Normalmente, quem trabalha com web vai escolher esse primeiro, trabalha com ASP.NET, bababá. No caso do vídeo dele aqui, parece que ele vai escolher o desenvolvimento para desktop. Olha lá, é esse que ele quer escolher para o vídeo dele, não é o nosso caso. O que a gente precisa é esse, ó, que aparece aqui, ó, desenvolvimento para desktop com C++. Então, terminem a instalação. Aqui ele vai fazer a parte dos arquivos, que é download e instalação. Então, deixa o instalador trabalhar até chegar nesse ponto da instalação concluída. Pronto, aqui nós estamos com o nosso ferramental básico instalado. Vamos instalar só mais uma ferramenta, eu prometo, que é o Visual Studio Code. Como a gente tem usado nas aulas o bloco de notas, eu quis fazer isso de propósito para ficar bem acessível, para que a pessoa que não conhece nada entrasse na aula e desse de cara com o Visual Code aberto, tomaria um susto. Um bloco de notas, a pessoa tem que lidar com menos informação. Então eu fiz isso de propósito. Mas agora, para a gente ter produtividade e trabalhar no ambiente profissional, nós vamos precisar de um editor de código profissional. E o que se usa é o Visual Studio Code, que nós temos aqui, mesma coisa. Achei também, vamos lá fazer o jabá aqui do canal. Este canal trouxe uma instrução de como instalar o Visual Studio Code. Olha lá, editor, põe aí o arroba dele aí, ó, @geekscript. E nesse vídeo ele faz a mesma coisa, basta pesquisar no Google Visual Studio Code. Vamos avançar aqui. O primeiro link normalmente é o certo, só confiram aqui se ele está na URL do code.visualstudio.com, que é a base dos Visual Studio da Microsoft, e façam o download. Escolham um sistema operacional, no nosso caso é o Windows. Eu já tenho instalado, estou mostrando para vocês isso porque eu já tenho tanto o Visual Studio 2022 quanto o Visual Studio Code instalado. Aqui é a mesma coisa, ele vai começar a fazer o download e vai aparecer no histórico recente de downloads. Clicando no arquivo quando ele estiver pronto, vai abrir o instalador. Cadê aqui a tela do instalador? Basta aceitar aqui, ó, I accept the agreement e clicar em Next. Eu não sei porque ele está demorando tanto para clicar. Foi. A pasta de instalação, não mexa nisso, Next. Aqui ele ativou a opção de criar um ícone para desktop, aí vai do seu gosto. E, mesma coisa, ele vai instalar os arquivos e vai terminar. Ao terminar, ele pergunta se quer lançar, né, já iniciar o Visual Studio Code. E podem iniciar e terminar. Então aqui é o que a gente precisa de ferramental para trabalhar. Vamos agora baixar e compilar o Stable Diffusion CPP. Bom, terminado de montar o nosso ferramental, vamos abrir o Visual Studio Code. Então ele vai abrir essa tela para você. Talvez tenha algumas diferenças porque o meu já estava instalado, mas basicamente é isso que você precisa. E vamos abrir o Visual Studio 2022. Aqui eu já tenho vários projetos, mas você vai estar com essa parte esquerda aqui limpa e vai ter as opções para abrir solução, pasta local, só que a gente não quer nada disso. Então cliquem aqui, ó, continuar sem código. Então nós vamos vir no menu Exibir, Terminal. A tecla de atalho é o Ctrl mais apóstrofe.
Esse terminal ele é importante porque ele já está com todo o toolkit preparado para compilar código em C++. Então, guarda ele na manga. Vamos voltar para o browser para baixar o código que a gente precisa. Aqui, se você não tem familiaridade com o Git, basta clicar nesse botão Code e fazer o download do zip. Vou fazer dessa forma. Terminada a transferência, podemos vir na aba de histórico de transferências e clicar direto nele. Ele é um arquivo zip, então ele tem a pasta aqui stablediffusion.cppmaster e os arquivos que a gente precisa. O que eu vou fazer é selecionar todos os arquivos aqui, Ctrl A, olha lá, selecionou todo mundo. Vou vir na nossa pasta do curso Python, das aulas, vou criar a pasta da aula 6, 06, criar a pasta que é o, vamos simplificar o nome, vou criar uma pasta chamada sd-cpp, para ficar até mais fácil para digitar. E vamos jogar todo esse conteúdo aqui dentro. Arrastei, tá vendo? Eu arrastei todo o conteúdo aqui para essa pasta. Então, na aula 6, agora nós temos justamente a pasta de compilação que a gente vai usar. São os arquivos, né? Fonte para compilar. Vamos fechar aqui. E aí, só dando uma olhada no projeto para vocês entenderem o que é o Stable Diffusion. Ele é um wrapper, né? Que vai encapsular o Stable Diffusion num aplicativo compilado em C++. E ele vai usar isso como ponte para que a gente possa chamar e passar parâmetros para ele executar através do Vulkan SDK aqueles modelos, a inteligência artificial que a gente está executando. Então, ele diz que suporta os modelos de imagem, a gente já vai falar de modelo de imagem. Então, nós temos modelos de imagem, modelos de edição de imagem, e modelos de vídeo. Depois, se vocês quiserem, comentem aí na aula que eu trago para vocês também para a gente criar vídeos localmente no computador. Sim, os backends que ele suporta. A CPU, então a compilação pela CPU, quem não tem placa de vídeo vai usar esse tipo de compilação, é bem mais tranquila. CUDA, quem estiver compilando usando placa NVIDIA, né, pelo motor da CUDA, vai usar CUDA. A gente vai usar o Vulkan, que também funciona para quem tem placa de vídeo NVIDIA, tá? Ele é, como disse o nosso texto da IA, ele é agnóstico, ele não está nem aí qual a placa de vídeo você tem. Suporte para as plataformas Linux, macOS e Windows. Ele tem também o Stable Diffusion Web UI, que é a interface, né, na web, para usar essa ferramenta. Não é o nosso caso, a gente vai fazer integração via Python. Método de sampleamento. Isso aqui também precisa dar uma estudada, mas ele deixa você escolher e aí o interessante é ir fazendo testes. O Quick Start, aqui é onde a gente vai começar. A gente vai baixar os executáveis, não é o nosso caso, a gente vai compilar aqui, que é isso, ou vai construir através dos códigos fontes pelo Build Guide. Bom, então nós já baixamos os arquivos, aqui ele fala para fazer o git clone, mas nós já fizemos isso e baixamos. Entrar no diretório, né, para fazer a compilação, isso a gente vai fazer aqui, no Visual Studio. Então a gente vai fazer cd, no meu caso ele está no G, então é cd Python, curso Python IA. Aqui eu tenho a aula 6, né, cd aula 6. Então aqui estamos na aula 6, podemos acessar direto. Tá, agora sim, ficou mais fácil para ler aqui. cd, o nosso não chama Stable Diffusion CPP, chama SD -cpp. Então vou entrar nessa pasta onde estão nossos arquivos que a gente baixou. Editor, põe aí, compilando para CPU. Agora que o editor colocou aí a chamada para o tema, vamos então falar da build para CPU only. Você vai executar esses comandos aqui, que inclusive são os mesmos que nós vamos executar daqui a pouco. Então vou fazer a compilação para CPU primeiro. Basta fazer mkdir build, ele vai criar esse diretório build, e cd build. Vamos acessar o diretório. Deixa eu limpar a tela, clear, e fazer cmake, pontinho, pontinho. É assim mesmo, tá? Espaço, pontinho, pontinho. E vamos deixar ele trabalhar. Aqui ele já avisa, incluindo CPU back-end, Então, para quem não tem placa de vídeo, é por aqui. Terminou de fazer o que ele está fazendo, vamos executar o outro comando, que é o cmake build config release. Copia, cola e executa. Então é bem simples, porque basta copiar, colar os comandos e seguir. Aqui demora um pouquinho, porque ele está compilando esse wrapper. E no final dessa compilação, nós vamos ter o nosso precioso cliente na pasta bin.
É um arquivo executável que não precisa de instalação, ele é puro, basta executar ele, a gente chama por linha de comando. Então aqui eu vou deixar ele rodando, porque eu já ensinei como compilar para CPU. Vamos até abortar aqui e eu vou agora compilar para GPU. Então, editor, põe aí, compilando para GPU. Com Vulkan. Bom, para compilar usando o Vulkan e rodar na nossa GPU, na nossa placa de vídeo, é só descer um pouco mais as instruções aonde nós estávamos no build da CPU e vamos usar um pouco mais para baixo aqui, build com Vulkan. É bem simples, é a mesma coisa, tá? E executar a mesma coisa, ó, CMake, só que agora nós vamos passar no CMake a instrução para ele usar o back-end do Vulkan, ó. CMake espaço, pontinho, pontinho, e aí vem a configuração para ligar o Vulkan. Aqui ele reclamou que ele não está achando a biblioteca do Vulkan porque as variáveis de ambiente não existem. Basta a gente criar, apontar para onde está instalado o nosso Vulkan e vamos continuar a configuração. Espera aí. E a sintaxe do PowerShell é assim, ó, $env, dois pontos, o nome da variável, vou colar ela, Vulkan Library, igual ao valor. O valor, no caso, a gente precisa do caminho onde a gente instalou, que é C, dois pontos, Vulkan SDK e aqui o SDK. Ó, cliquei com o botão aqui para a gente copiar esse caminho e colamos Ctrl Shift V. Aqui também pode clicar com o botão direito que funciona. A gente pode ver também o valor dessa variável só colando o valor aqui e dando Enter. Ele vai mostrar para a gente que está configurada. Tá, eu estou vendo aqui, eu acho que é Vulkan SDK. Ó. Vou configurar de novo com a Vulkan SDK e vamos tentar de novo. O nome estava errado. Aí, agora foi, é isso aí. Então eu configurei, precisa configurar essa variável de ambiente antes e aí executar. A variável chama Vulkan_SDK, como vocês veem aqui. E aí executar para ele poder achar o SDK do Vulkan que a gente instalou. Ele terminou essa etapa, então vamos para a próxima etapa, que é fazer o build mesmo agora, configuração release. Como eu compilei para a CPU, eu vou apagar a pasta release, que a pasta release aqui tem a versão compilada para CPU. Eu quero agora compilar para GPU. Pronto, então com a pasta apagada ele vai criar de novo, só que agora com a compilação certa para o executável certo. Isso termina a nossa instalação e configuração do Stable Diffusion CPP. Vamos agora para o coração de tudo, que é baixar o modelo. Aqui no próprio site, voltando na página do GitHub, já seguimos então o Build Guide e precisamos baixar o modelo de pesos, que ele é esse Safe Tensors que a gente vai baixar. Ele está nesse link, vamos clicar aqui, desse site Hugging Face. Basta baixar esse arquivo. A gente pode pegar o link por aqui, ó, que ele faz o curl aqui para baixar. Ó, o caminho completo é esse, ó. Vamos copiar o caminho completo aqui. A hora que eu digitar aqui no browser, ele vai começar a fazer o download do arquivo, ó. Já está fazendo download. Eu vou interromper porque eu já baixei e esse arquivo ele tem 4 GB. Então tenham paciência, baixem ele aí. Eu vou parar aqui e buscar o arquivo que eu já tenho em outro lugar. Aqui, modelos, e vamos colar aqui na aula 6. Então é isso, essa parte de baixar o modelo é simples assim. É que demora porque é muito grande o arquivo. Porque nós já estamos com o ambiente todo configurado aqui. Vamos para o primeiro teste. E é isso, ele terminou então de compilar, estamos com as ferramentas todas prontas. A gente pode abrir o terminal e agora eu vou fazer o seguinte. Vamos usar então o Visual Studio Code, que também temos terminal nele. Mas primeiro vamos abrir o projeto, né? A pasta do projeto. Vocês podem clicar nessa opção, ó, Open Folder, e abrir a pasta do nosso projeto, que é qual? O curso aula 6. Ele vai estar, nosso projeto é esse aqui. Eu confio nos autores e pronto. O terminal do Visual Studio Code é aqui, ó, menu terminal, New Terminal. Bom, dentro do terminal, agora a gente pode começar a executar a criação dessas imagens, usando o sdcli.exe, que ele está aqui nessa pasta, ó, no sdcpp, build, bin, release, e olha ele aqui.
sdcliese. Então a gente acessando essa pasta, ó, eu vou até copiar aqui, ó, sd para frente, ó, build bin release, vou colar aqui com o botão direito, barra sd, olha lá, sdcli.exe. Aqui na verdade eu vou passar o que? O "-m" é a opção mais importante, que é o modelo. E aonde está o modelo? O modelo está aqui no diretório onde a gente está mesmo, que é esse arquivo, esse v15pruned aqui, ó, v15pruned aqui. Então, o modelo eu estou passando para ele. Que outras opções nós vamos passar aqui? O próximo parâmetro é o prompt, então eu vou digitar "-p", espaço, e o prompt que eu quero. Dê preferência pelo inglês, tá? Eu vou até copiar o prompt que eu tenho aqui. Pronto. A Majestic Cyberpunk Mountain Landscape at Sunrise. "-o", aí dá um espaço, né? "-o", lembre que todos os comandos, a gente já aprendeu isso nas aulas, todos os comandos aqui do terminal, eles são separados os parâmetros por espaço. Aí vou dar mais um espaço para receber o parâmetro que vai passar para o "-o", que é o saída.png. Então nossa imagem vai ser gravada dentro desse arquivo PNG que vai aparecer ali na nossa pasta. Vamos lá para ver se funcionou tudo? Olha lá, pessoal, deu tudo certíssimo. Vamos ver a imagem? Rufem os tambores. Pará! Olha que bonita a imagem que ele gerou! Então é isso. Temos agora a nossa ferramenta de gerar imagens. O nosso próximo e último passo é jogar isso no Python, para a gente usar o subprocess para chamar e passar parâmetros para ele. Vamos testar isso? Eu não vou gastar muito tempo aqui nessa fase do código Python. O que eu vou fazer é criar o arquivo gerador_imagens.py. Então eu cliquei nesse botão aqui para gerar um novo arquivo, né? E dei um nome para ele. Eu vou copiar e colar o código que eu tenho aqui na minha cola, que foi a IA que gerou, e nós vamos ajustar ele aqui. Pronto. O que o código faz é bem simples, é importar o subprocess, que a gente já aprendeu também. Ele vai imprimir que nós temos um gerador mágico aqui, vai pedir o prompt, ó, ele está pedindo para o usuário, pelo input, ele está pedindo o prompt do que quer ser gerado, e o comando ele vai executar pelo subprocess. Então, bem simples, não tem erro, a gente já aprendeu tudo isso, a gente já fez tudo isso, tem nada de novo aqui. A única coisa que nós estamos usando é a interface nova, que é o Visual Studio Code. Então, o código é bem o que a gente estava programando lá no Notepad, então não se assustem. Para executar esse nosso script Python, Python gerador de imagens.py. Ele vai gerar uma saída aqui, ó, chama saída final PNG. Inclusive, seria interessante a gente alterar aqui para pedir qual o nome do arquivo de saída. Então, vamos fazer isso daqui a pouco. Diga o que você quer gerar na imagem. Eu não sei o que eu quero. Deixa eu ver se eu pego um exemplo aqui qualquer. Estou sem ideias. Vamos pegar um prompt aqui. Olha, achei em português. Será que vai dar certo? Ó, vamos tentar. Achei aqui, ó. Vou colocar esse prompt aqui, ó. Um sereno jardim japonês na primavera com cerejeiras em flor. Tá dando problema aqui na execução, né? A gente tem que ajustar. O sd.exe não existe. Vamos ajustar conforme nossos parâmetros. Olha lá. Aqui ele está reclamando dos caracteres especiais, as barras. Lembra que a gente já aprendeu também do R, ó, que é um modificador de string para que ele aceite isso? Pronto, basta colocar o R na frente da nossa literal e está tudo resolvido. Modelo do Safe Tensors. Cadê o nosso modelo? É esse aqui, ó. Vamos copiar ele. Clica com o botão direito e joga ele aqui. É isso mesmo, ele não está achando ainda. Deixa eu colocar o caminho completo para ele deixar a gente trabalhar em paz. Caminho completo aqui e caminho completo aqui também, ó. Ele não perturbar a gente. Aqui, para não ficar ruim, gente, pode quebrar esse... Até para arrumar o que tiver errado. Vamos gerar o sereno jardim. Terceira vez. Pronto, agora foi ajustados os caminhos aqui, foi. Ele, vocês podem perceber que é bem rápido e eu vou mostrar ele usando aqui, ó, a minha placa de vídeo. Olha lá, olha ele computando aqui na minha placa de vídeo.
Essa aqui é a GPU, ó. A CPU ele tá tranquilinha e a GPU tá lá quase 100%, ó. Terminou. Ele gerou saída final. Vamos dar uma olhada? Ó, que beleza. Ah, bem importante isso. Voltando no GitHub dele, onde tem aqui o Stable Diffusion CPP, ele tem a documentação mais para baixo aqui, ó. For detailed command line arguments, check out ClearDoc. Clica aqui, ó, nós temos todos os parâmetros. Procura por step. Então a gente tem um parâmetro chamado steps, que recebe um inteiro. Basta a gente vir no nosso código e colocar mais um parâmetro aqui, steps, isso, ó, 20. Esse é o padrão, então a gente pode criar um padrão de steps igual a 20. Aqui ele já até me sugeriu, ó, quantos passos de geração, recomendado de 20 a 50. Colocar os steps, ó, já sugeriu para trocar pela variável steps, com o que você quer gerar e quantos passos, tá perfeito. E o arquivo de saída. Então vamos colocar mais uma, que é o "-o", né? Mais um parâmetro, "-o", vírgula, arquivo de saída. E vamos perguntar para o usuário, arquivo de saída input. Qual o nome do arquivo de saída? E o nome, beleza. Aqui agora nós temos então duas opções a mais, os passos e o arquivo de saída, para ele não ficar gravando sempre na saída final PNG. Tá salvo? Não, salvei agora. Vamos executar. O nome da imagem, vamos gerar outra agora então. Não, na verdade vamos gerar a mesma, justamente para mostrar para vocês o número de passos, se aumentar, a gente tem um resultado diferente, olha lá. Vamos pegar o mesmo prompt, o Sereno Jardim Japonês. Só que agora ele roda, o padrão dele é rodar com 20. Vamos colocar 40 para ver a diferença que ele vai dar? E a imagem é saída final com 40 steps.png. E vai. Deixa ele trabalhar. Vamos ver ele consumindo aqui nossa placa de vídeo. Olha lá. Olha lá. Bom, vamos ver então o resultado final. Olha aí, já mudou bastante. Se a gente comparar as imagens, olha a diferença de detalhes dessa para essa daqui, a quantidade de detalhes que tem a mais nessa imagem com 40 steps. Então, eu sugiro vocês testarem. Vamos só fazer um último teste aqui para ver um outro prompt. Floresta encantada e nebulosa com cogumelos brilhantes. Vamos colocar os mesmos 40 para a gente ver alguma... Vamos colocar 50? Vamos colocar no... Floresta cogumelos.png. E aqui eu estou fazendo em real time com vocês, tá? Esse tempo que está levando é o tempo que está levando mesmo. Eu não estou editando, pelo menos nessa parte agora aqui, não vou editar o vídeo para vocês verem o tempo que está levando, ó. Isso com 50 steps. Nós estamos falando de menos de 1 minuto, ele já vai terminar. Enquanto eu estou enrolando vocês aqui, passou o quê? 30, 40 segundos? Nem isso, né? Então, olha lá, deixei aqui, direto, gerou e gravou a nossa... Agora ela gravou, ó, Floresta de Cogumelos. É isso? Ele gerou um negócio parecendo uma nebulosa no espaço. Talvez seja a questão da tradução também, tá? Porque aí vai de vocês, a criatividade de vocês, para gerar prompts e mexer nas configurações aqui para ir ajustando a criação das imagens. Outras coisas que vocês podem mexer é aquilo que eu falei no começo da aula. Ó, vocês têm no README lá do Stable Diffusion CPP, eles têm modelos, então testem esses modelos. São vários modelos diferentes. Vocês têm modelo de vídeos que pode ser usado. Eu trago uma aula depois, se vocês quiserem. E modelos dita aqui, que eu mostrei para vocês, o Sampling Method, que tem vários tipos de método de sampling. E vocês podem testar isso também. Eu acho que é interessante fazerem vários testes. Aqui dá para brincar bastante e testar com a geração de imagens. Qual que é a vantagem disso? É que para a gente ter um script Python chamando a ferramenta via linha de comando, a gente pode simplesmente rodar isso em batch, automatizar isso em lot. Entenderam o potencial disso? Então vamos ver aí o que aprendemos hoje.
Recapitulando. Então reparem, com o trocadilho, com perdão do trocadilho, na montanha de conhecimento puro e pesado que dominamos hoje em meia hora. Nós instalamos e compilamos código em C++. Aprendemos sobre Vulkan para otimizar o hardware moderno do Windows com a placa de vídeo, a GPU. E controlamos o cliente do Stable Diffusion pela linha de comando, além de termos criado um script para controlá-lo pelo Python. E eu digo para você que tem um canal Dark, que fica usando essas ferramentas pagas e, cara, fica estourando token toda hora nas APIs para gerar imagens e vídeos, você tem o poder disso na sua máquina. A não ser que você tenha uma máquina do tempo das cavernas, você pode usar a CPU para executar ou a GPU, se você tiver uma máquina mais moderna. Então aqui eu estou dando todas as opções para vocês, de mão beijada, e ainda voltando, sempre falando do nosso curso Python no GitHub, que tem o link aqui nessa aula. Vocês vão acessar as aulas aqui e pegar os códigos, tudo pronto. Ó. Já tem a aula 6 do gerador de imagens. Vocês têm o arquivo Python, gerador de imagens.py, e o README, para vocês verem quais foram as ferramentas, como executar e tudo mais. Nós fornecemos aqui a aula e o material para você estudar. E comentem aí qual o prompt mais louco que você usou e o que imagem que gerou. Se você conseguiu gerar alguma imagem maluca, porque eu, inclusive, as primeiras imagens que eu consegui gerar aqui, elas eram apenas ruídos coloridos, não tinha nenhum sentido. Então conta para mim aí também a experiência de vocês, tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula. Beijos, fui!